Precisamos de um minuto da sua atenção. Sabemos que não é a melhor época para falar sobre algo tão sério, mas esse assunto não pode esperar. O crack é uma droga perigosa que tem causado graves problemas, porque ele causa dependência muito mais rápido. Por isso, fale com seus familiares e amigos sobre o assunto. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata. 80% das armas apreendidas com criminosos no Brasil são de fabricação nacional. Sabe o que isso significa? Que a maior parte dessas armas são de origem legal e caem nas mãos de criminosos, não são roubadas, por exemplo. Infelizmente, o mercado legal acaba abastecendo o mercado ilegal. Esse tipo de dado acaba ajudando a gente a entender que uma arma dentro de casa pode não só prejudicar a nossa família, como aumentar a violência da nossa cidade, do nosso país. Tire uma arma do futuro do Brasil. Entregue sua arma. Devolva, não use, não tenha. Tire uma arma do futuro do Brasil. Acesse entreguesuaarma.gov.br e saiba onde entregar e como receber sua indenização. Golden Age Pousada Geriátrica está preparada para receber o seu idoso nos finais de semana, em suas viagens de negócio e também como morador efetivo. Ela é a primeira do estado a ter vigilância por câmeras monitoradas 24 horas, onde você pode acompanhar o nosso tratamento ao seu idoso. Consulte os preços para completar o nosso quadro de moradores. Golden Age, 3305-3642, 3305-3642. A dengue estará onde você estiver. Por isso o agente de saúde visita a sua casa com frequência. Ele está preparado para achar os focos das larvas do mosquito até nos lugares mais difíceis. Receba, acompanhe, aprenda. Dengue se combate com atitude. Estado de Mato Grosso do Sul. Salve, salve, minha gente amiga! Mais uma vez aqui pela Via Morena para a apresentação do programa Esporte em Foco. Como você bem sabe, o programa Esporte em Foco é apresentado diariamente a partir das 11h30 ao meio-dia. Mas como já estamos em fim de temporada, praticamente tudo que deveria ser dito, deveria ser discutido, foi abordado aqui no programa Esporte em Foco. E agora a gente vai apenas ficar batendo papo, porque já não tem, porque nesse momento tudo que tem agora é só comentário, nada de concreto. E para o programa de hoje, a Via Morena havia convidado o presidente do Novo Operário, o Américo Ferreira, mas em função das suas atividades particulares, ele uma vez mais não pôde comparecer. Vamos tentar trazê-lo ou entrevistá-lo, não trazê-lo porque fica um tema muito forte, né? Quando você vai trazê-lo, você traz na marra, né? Não é isso, né? Para que ele venha aqui
e para que ele fale para você, amigo internauta, tudo com relação ao novo operário. Tá legal? Não pôde ver, mas de qualquer forma está convidado hoje à tarde. Vamos uma vez mais tentar manter contato com ele para ver se no programa de amanhã, essa semana, de amanhã ou de quarta, ou de quinta, ou de sexta, vamos ver se ele pode comparecer, enfim, falar para os torcedores sul-mato-grossenses quais são efetivamente a real ou as reais propostas da diretoria desse novo clube chamado Novo Operário. Ó, eu vou ensinar para vocês, hein? Eu vi num site aqui de Campo Grande, capital Mato Grosso do Sul, que está chovendo nesse momento, para você que não mora aqui no estado, para você que não mora no Brasil, nesse momento chove muito em Campo Grande. Novo Operário, não é Novo Operário, não são duas sílabas, é uma sílaba só, é uma palavra só. Não são duas palavras, uma palavra só. Novo Operário, não é Novo Operário, é Novo Operário. E tem um site que está insistindo em colocar Novo Operário. Vou ter que ensinar outra vez, tá legal? Mas vamos ver, ele veio aqui para poder falar com relação tudo ao Novo Operário. Bem, ontem, eu vi no outro site aqui de Campo Grande, que agora que já acabou, já foi encerrada a temporada do futebol brasileiro, o site que eu vi é do meu amigo Cláudio Severo, aqui eu mando um abraço para ele, eu vi no site do Sport MS, uma nota apenas, né? Que agora que já terminou a temporada do futebol brasileiro, está prevista a realização de uma reunião no Senado. O pessoal está de brincadeira comigo particularmente, viu? Uma reunião no Senado, consequentemente, entre os senadores e a cúpula da Confederação Brasileira de Futebol. Assuntos, segundo o site do meu amigo Cláudio Severo, segundo o site esportems.com.br, assuntos da pauta, tudo com relação à Copa do Mundo, eu diria aos gastos da Copa do Mundo, e com relação a possíveis mudanças em algumas federações de futebol do país, e entre elas a do futebol de Mato Grosso do Sul. Olha, eu sempre, todo mundo, né? Sempre teve aquele provérbio que futebol, religião e política, né? Cada um tem o seu, ninguém não pode misturar futebol, cada um tem a sua paixão, certo? Aí, coadunando com esse pensamento, eu acho que eu vou até um pouco mais, colocou o verbo no imperativo, eu tenho certeza que futebol e política não combinam muito não, hein? Tá certo? Por exemplo, quando o Sócrates, que faleceu domingo passado, tentou implantar a democracia corintiana, que coincidentemente foi quase que paralela com aquele movimento pela direta já, coincidentemente. Tanto é que a democracia corintiana, no começo foi boa, mas depois não teve. Por quê? Implantar política no futebol, eu particularmente acho que não caminha junto, não. Os dois não caminham juntos. Tá? Agora estou vendo aqui, como disse para vocês, no site do meu amigo Cláudio Severo, provavelmente uma reunião no Senado, envolvendo os senadores com a alta cúpula da CBF. Eu vou repetir o que eu já disse aqui, o que o Marco Tavares também disse aqui, quando eu o convidei, ele participou e disse com muita propriedade. Bom, eu no caso, nós que eu digo, Marco Tavares e eu particularmente, eu não sei, também não me interessa saber quais são, como são os estatutos de outras federações. Não nos compete, não me compete a isso. Agora, eu sei com relação ao estatuto da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul. Vou repetir uma vez mais. O atual presidente Francisco Cesário, doutor Francisco Cesário, foi eleito, tal como os senadores da República, mesmíssima coisa, os senadores foram eleitos
pelo voto direto do povo, que ainda não sabe votar, é bem da verdade, hein? Mas também não tem nada a ver com isso. Enquanto que o Francisco Cesário foi eleito pelo voto direto dos clubes. Então, paralelamente, são duas eleições e vota quem tem, por exemplo, no Brasil, o brasileiro pode votar a partir dos 16 anos de idade, certo? Pode votar. E para, no caso que é a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, quem estiver quite com as suas obrigações, pode votar também. Tá certo? Agora, já vou levar para o Senado problemas. Não vai mudar nada, não vai mudar nada. Não vai mudar. Mesmo que, vou repetir, pelo amor de Deus, vou repetir uma vez mais. Se por um acaso o Cesário sair da Federação de Futebol, terá que ter uma outra eleição. E os candidatos, ou o candidato, se for candidato único, deverá ter anuência de no mínimo 8 clubes, 8 entidades, clube de futebol amador, ou liga, ou clube de profissionais, tem que ter anuência de no mínimo 8 clubes. Então é um processo, convenhamos, ainda mais que o campeonato já vai começar agora dia 11 de fevereiro. Para que então ficar buscando essas coisas? Para quê? Se vai comentar, estamos praticamente já foi embora meia quinzena do mês de dezembro, já restam aí um mês e mais 15 dias para poder começar o campeonato estadual. Vai querer discutir isso agora? Tenha certa paciência, né? Tem coisa muito mais importante para ser discutida no futebol brasileiro e também lá pelo próprio Senado, como por exemplo essa torneira aberta, jorrando dinheiro aí para construções desses estádios que no futuro bem próximo, com certeza se tornará um elefante branco. Estanque-se, fecha a torneira, isso sim, não é mexer com quem está quieto no caso da federação. A gente fica irritado, desculpa, amigo interno, mas irrita a gente, né? Mas tá legal. Bom, ontem oficialmente foi encerrada a temporada do futebol brasileiro. Na ocasião, foram reconhecidos os melhores jogadores que atuaram na temporada nos clubes aqui do país. E numa surpresa, eu fico pensando, que é o começo do é o seguinte: até dias atrás, antes de o campeonato chegar ao ápice, tal como foi domingo, eu dizia aqui no programa pela Via Morena, já naquela ocasião, hein? Naquela ocasião, eu dizia que o futebol carioca estava por cima dos demais estados brasileiros que participaram do Campeonato Brasileiro da Série A. E citei aqui um exemplo, que o Flamengo havia sido campeão em 2009, o Fluminense foi campeão em 2010, e o Vasco já havia sido campeão da Copa do Brasil, estava disputando, na ocasião que eu falei, disputava o Campeonato Brasileiro. Só que naquela época estavam todos juntos, Flamengo, Fluminense, Vasco, até o Botafogo também estava na disputa. E para mim não foi uma surpresa quando na revelação dos melhores do ano, ocorrida ontem em São Paulo, o futebol carioca sobrepujou o futebol paulista. Então evidenciou aquilo que eu havia dito. Mas como eu sempre faço questão também de falar aqui, eu não tenho pós-graduação em comentarista esportivo, nem sou um craque da bola, então vou dando para meus pitacos, depois as coisas vão acontecendo. Só que apesar de eu não ser nenhum PhD de esporte, futebol, mas a gente também tem a visão, também não é leigo não, então na ocasião eu já falava, certo? Assim como eu disse também, o senhor também que acompanha a Via Morena, há de convir comigo que naquela ocasião, no dia 23 de fevereiro desse ano, quando o Comercial participou, entrou para participar da Copa do Brasil e foi no primeiro jogo eliminado pelo Vasco da Gama, que aplicou uma goleada por 6-0, meia dúzia a 0. Muitos torcedores criticaram o futebol mato-grossense, criticaram o Comercial, fizeram aquele negócio todo, aquele estadalhaço todo. O Vasco, aquele mesmo Vasco da Gama, que eliminou o Comercial com aquela goleada histórica, a bem da verdade, foi o que mais cedeu jogadores
o que mais teve jogadores apontados como melhores da temporada. É o vice-campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, que chegou entre os 4 melhores da Sul-Americana. Então aqui é o Vasco da Gama. Então, para vocês verem como que o futebol era, criticaram o Comercial, que o time era ruim, o time era não sei o quê, tanto é que até na ocasião o goleiro Rodolfo do Comercial ficou tão aborrecido com as críticas pejorativas que ele rescindiu o seu contrato e mudou de clube. Agora parece que ele está pretendendo voltar para o Comercial ou ao Comercial. Então veja como são as coisas. Tem que avaliar bem, tem que ter conhecimento também da verdade. Tem que ter conhecimento para poder, quando fizer uma crítica, tem que ter conhecimento. Não pode sair criticando se aleatoriamente, só porque o time perdeu por 6-0, mas tem que ter uma série de avaliações. É o mesmo Vasco da Gama que bateu no Comercial no dia 23 de fevereiro, num jogo quarta-feira à noite aqui no Morenão. Tá? E foram eleitos ontem os seguintes jogadores: Jefferson, goleiro Jefferson do Botafogo; Fagner, lateral direito do Vasco da Gama, que jogou aqui em Campo Grande; Dedé, zagueiro do Vasco da Gama, também que jogou aqui em Campo Grande contra o Comercial; Hever, do Atlético Mineiro, olha, Operário, do Atlético Mineiro, esse não jogou em Campo Grande; Bruno Cortes, do Botafogo, também não jogou em Campo Grande. O meio campo dos melhores do ano: Ralf, do Corinthians; Paulinho, do Corinthians; Diego Souza, do Vasco, que jogou também em Campo Grande, que participou daquela goleada contra o Comercial 6-0. Ronaldinho Gaúcho, do Flamengo; Neymar, do Santos; e Fred, do Fluminense. Esses jogadores foram escolhidos por aproximadamente 360 cronistas esportivos de todo o país, só que eu não votei, não sei porquê, eles não sabem da minha parca existência, a bem da verdade, eu não votei. E o técnico, ou os técnicos escolhidos foram o Cristóvão e o Ricardo Gomes, do Vasco da Gama. Bem, o Cristóvão teve, sem dúvida nenhuma, os dois tiveram as suas reais contribuições para a belíssima. O Ricardo Gomes e o Cristóvão estiveram aqui em Campo Grande. Eles tiveram participações diretas no futebol mostrado pelo Vasco. Só que o Ricardo Gomes, em função do problema gravíssimo que ele teve, de ordem médica, ele teve que se afastar. E de repente o Cristóvão, a quem eu conheci bastante aqui em Campo Grande, quando ele jogou no Operário, da época do Castilho ainda, o apelido dele aqui era Cris, ele não tinha um cabelo, também o cabelo muda, a visão muda, né? Ele era mais cabeludo, aquele Black Power, né? Eu conheci bastante. De repente ele pegou, embarcou no rabo de foguete, e com muita competência, com muito conhecimento, com muito profissionalismo, mesmo pegando o barco andando, mesmo tendo o comandante em situação médica crítica, ele teve a competência psicológica, técnica, todas as competências para que ele pudesse manter o Vasco no mesmo diapasão e chegar à condição de vice-campeão brasileiro, praticamente em igualdade de condições com o Corinthians, que foi o campeão. Tá legal? Portanto, o Cristóvão também, os parabéns. Agora, eu só fico olhando aqui nessa relação, o Bruno Cortes, lateral esquerdo do Botafogo, ele teve uma ascensão muito boa. Mas eu acho que a partir do momento que ele foi convocado pelo Mano Menezes para poder jogar na seleção brasileira, aí ele teve uma queda de rendimento e não conseguiu reeditar a mesma performance mostrada antes da sua convocação. Tanto é que em alguns jogos do Botafogo, lá no Engenhão, ele foi substituído pelo então técnico Caio Júnior, e sempre que ele deixava o gramado, ele era vaiado. Tá legal, mas foi feito aí, o pessoal que entende de futebol escolheu, beleza então. Tá certo? Bom, vamos para um rápido intervalo comercial e na sequência algumas notícias com relação ao esporte sumatogrossense.
Precisamos de um minuto da sua atenção. Sabemos que não é a melhor época para falar sobre algo tão sério, mas esse assunto não pode esperar. O crack é uma droga perigosa que tem causado graves problemas, porque ele causa dependência muito mais rápido. Por isso, fale com seus familiares e amigos sobre o assunto. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência em massa. 80% das armas apreendidas com criminosos no Brasil são de fabricação nacional. Sabe o que isso significa? Que a maior parte dessas armas são de origem legal e caem nas mãos de criminosos, não são roubadas, por exemplo. Infelizmente, o mercado legal acaba abastecendo o mercado ilegal. Esse tipo de dado acaba ajudando a gente a entender que uma arma dentro de casa pode não só prejudicar a nossa família, como aumentar a violência da nossa cidade, do nosso país. Tire uma arma do futuro do Brasil. Entregue sua arma. Devolva, não use, não tenha. Tire uma arma do futuro do Brasil. Acesse entreguesuaarma.gov.br e saiba onde entregar e como receber sua indenização. Bem, ainda com relação ao futebol brasileiro, de forma geral, mas voltando aqui para o Estado, agora começam a aparecer efetivamente os jogadores sul-mato-grossenses que ganharam projeção lá fora. Por exemplo, o Keirson, todo mundo sabe que está no Cruzeiro, uma má fase do Keirson, meu amigo Keirson, ninguém sabe o que está se passando com o Keirson, agora para complicar a sua situação, ele sofreu uma entorse no tornozelo. Ainda bem que a diretoria do Cruzeiro garantiu que vai ficar com o jogador até que ele fique totalmente recuperado e posteriormente verá qual o destino do Keirson. Lamentavelmente, o Keirson que surgiu no Coritiba, não, surgiu no Ceni, aí foi para o Coritiba, teve uma passagem brilhante no Coritiba, uma passagem fantástica no Palmeiras, e de repente caiu em desgraça o Keirson. Mas tomara que ele volte a reeditar aquele seu belo futebol que encantou todos os torcedores brasileiros. Agora também, eu estava vendo aqui no dos site, o lateral direito do Figueirense, Bruno Vieira, também é sul-mato-grossense, Bruno Vieira. Esse eu não conheci, sou réu, confesso, não conheci, mas que foi um dos destaques, foi eleito como o terceiro melhor lateral direito do futebol brasileiro na atualidade, já está sendo pretendido pelo Fluminense, as negociações já estão bem encaminhadas. O Gilson, meu xará Gilson, que surgiu, foi descoberto no Ceni, já assinou com a diretoria do Cruzeiro. O Jean, que está no São Paulo, mas está propenso a deixar o São Paulo. E tem também o Robertson, aquele que fez gol no Flamengo ano passado, que era do Grêmio, está no futebol do interior, também é sul-mato-grossense. Então, e tem um artilheiro da Série B deste ano, que no momento, sou réu, confesso, me fugiu o nome dele. O artilheiro também é sul-mato-grossense. Eu vou ver direitinho, amanhã eu falo para os senhores qual é o nome desse artilheiro que foi na Série B, teve o Chiesa, que foi o artilheiro, e o segundo artilheiro foi um sul-mato-grossense, jogando que parece no São Caetano, no Bragantino, uma coisa assim. Mas são jogadores sul-mato-grossenses que poderiam ser aproveitados no futebol local, mas que hoje emprestam os seus brilhos para outros estados da federação. Agora, tomara que o Gilson, indo para o Cruzeiro, como já acertou o contrato, tomara que o Keirson, que são conhecidos, jogaram no Ceni, tomara que o Keirson encontre no Gilson, digamos, aquele ponto de apoio que pode estar faltando para ele lá em Belo Horizonte. Daqui vai os nossos votos de completa volta do Keirson para que ele redite as suas belas apresentações, que eu repito,
que encantaram todos os torcedores brasileiros. Na época chamado de K9, né? Realmente. Mas, Keirson, vai voltar assim por cima, hein? Voltando para o futebol caseiro, a diretoria do Itaporã anunciou para esta quinta-feira a realização de uma reunião entre os dirigentes e o prefeito daquela cidade. O assunto em pauta é com relação à montagem do elenco para a disputa do estadual da próxima temporada. A reunião será quinta-feira à tarde, aí os diretores verão com o prefeito qual será a parte destinada pela prefeitura para ajudar na manutenção do elenco, comissão técnica, e partindo todo esse montante, a diretoria pretende também realizar aquele sócio torcedor. São aqueles sócios que mensalmente contribuem com uma certa quantia, eu não sei qual quantia a ser estipulada, para que possa fazer frente também aos chamados pequenos gastos, né? Como alimentação, como transporte, enfim, produtos menores que a folha de pagamento dos jogadores e da comissão técnica. Mas, de qualquer forma, já é um ponto positivo anunciado pela diretoria do Itaporã, porque a gente vê daqui à distância que a mesa não está parada. E não vê aquele velho chavão, se ninguém ajudar, vamos parar. Negativo. Estão imbuídos de manter o time na competição e tomara que esse pensamento continue, independente da reunião que será realizada nesta quinta-feira com o prefeito daquela cidade. Com relação ao Aquidauanense, a diretoria programou para este dia 17, parece-me que é um sábado, né? Sábado da próxima semana, a realização de 2 jogos amistosos. Na preliminar, o time sub-18, que participará da Taça São Paulo de Júnior, enfrentando o Flamengo na primeira rodada, dia 3 de janeiro, fará às 18 horas uma partida amistosa contra a equipe sub-18 do Novo Operário. 18 horas no estado do Noroeste. E no jogo de fundo, a equipe de profissionais também já foi anunciado o amistoso, só que até agora ainda não foi definido quem será o adversário. Mas, de qualquer forma, evidencia que a diretoria também não está parada e que o elenco que começará a chegar àquela cidade a partir deste sábado, dia 10, portanto, o técnico Mauro Marino receberá os primeiros jogadores que formarão o elenco da Aquidauanense. Eles terão uma semana para intensificar o trabalho físico, juntamente com o time da categoria sub-18, no dia 17, realizando esses 2 jogos amistosos, um da categoria sub-18 e outro do time de profissionais. Os jogadores ganharão uma folga, porque aí vem o período natalino, depois vem o período de fim de ano, passagem de ano. Então acredito que somente o elenco de profissionais tem um folga no Natal e na passagem do ano, porque o elenco da categoria sub-18, conforme o planejamento da diretoria, poderá ou deverá viajar para São Paulo no dia 29 de dezembro, seguindo para a cidade de São Carlos, para que os jogadores possam se ambientar ao clima paulista. Aliás, a ambientação essa que está sendo feita pelos jogadores do Santos, só que em proporções totalmente diferentes. Claro, não vamos aqui traçar paralelos. A delegação do Santos está hoje na Alemanha, de onde seguirá para Tóquio, para que os jogadores possam se aclimatizar, se ambientar com o clima japonês, ou com o fuso horário principalmente. Então, também eu acredito que os jogadores do Aquidauanense deverão seguir para São Carlos no dia 29, para que possam também se aclimatar com o clima paulista, logicamente, e também o fuso horário de São Paulo, que é totalmente diferente, é 1 hora mais cedo que aqui em Mato Grosso do Sul, porque o jogo aqui será às 13 horas, consequentemente, lá será às 2 horas da tarde em São Carlos, contra a equipe do Flamengo. No Ceni, com relação ao novo treinador, até agora, nada. A diretoria continua tentando, mas nenhum nome ainda em vista. O Amarildo, como disse ontem, descartou, ele pode acertar com a diretoria do 7 de setembro. Enquanto isso, os jogadores cenistas continuam apenas fazendo trabalhos físicos com o preparador Eliseu, para tentar readquirir a forma, já que os jogadores ficaram de férias. O Ceni não tem esse hábito
de conceder férias no mesmo período que é concedido aos demais jogadores do futebol brasileiro, uma vez que o elenco já saiu de férias, já retornou, deve pegar uma folga apenas no período de Natal e também no período da passagem de ano. E no comercial, a diretoria ficou de anunciar qualquer novidade nesta semana. Hoje, já terça-feira, talvez até o encerramento da mesma, o presidente do clube, Carlos Alberto de Assis, possa se pronunciar alguma coisa com relação ao elenco. Mas o primeiro passo que o Carlos Alberto quer conseguir, quer conquistar, ou quer dar, é com relação à divulgação, ao acerto com o patrocinador do clube. Porque sem patrocinador, eu acredito que dificilmente, volta aquele assunto que eu falei agora aqui para vocês, dificilmente o comercial poderá participar do campeonato estadual. Tomara que isso não aconteça, porque já foi feito o regulamento, já tem tabela pronta, tudo pronto. Tomara que isso não aconteça. Tomara que o comercial, que o Carlos Alberto acerte com o patrocinador que possa bancar a equipe na próxima temporada do futebol sul-mato-grossense. A todos vocês, muito obrigado por mais essa audiência, tá certo? Eu repito o que disse no começo. Neste momento, a partir de agora, tudo, muita especulação, nada de concreto, a não ser as contratações que serão feitas pelos clubes do futebol sul-mato-grossense, já pensando na próxima temporada. Tá legal? Repito, obrigado pela audiência. Continue na programação normal da Via Moreira, porque daqui a pouco tem o programa Sérgio Cruz. A todos, muito obrigado.